Espero que toda a família de Sião receba muitas bênçãos do Espírito Santo, do Pai e da Mãe Celestiais, através deste evento comemorativo do Dia dos Pais Celestiais de 2023. Na Coreia, o mês de maio é chamado de mês da família. Neste mês da família, há o Dia dos Pais, o Dia dos Filhos e o Dia do Casal. Muitos aniversários relacionados à família são celebrados em maio. Entre eles, há o Dia dos Pais Celestiais. É um dos dias que toda a família de Sião, por todo o mundo, não deve esquecer. O Dia dos Pais Celestiais foi o dia em que o Pai Celestial tornou a Mãe Celestial conhecida aos seus filhos. O Pai nos fez compreender o fato de que não temos apenas Deus Pai, mas também temos Deus Mãe. Além disso, Ele abriu os olhos espirituais de seus filhos que não tinham conhecimento. No passado, quando éramos espiritualmente cegos, não podíamos ver essa verdade. Mas agora Deus abriu o caminho para nós vermos tudo isso. É assim que podemos receber e servir o Pai Celestial e a Mãe Celestial. Deus concedeu a todos os filhos de Sião a graça de sonhar e ter esperança pelo eterno reino dos céus, onde o Pai Celestial e a Mãe Celestial estarão conosco. Em maio, o mês da família, quando pensamos na relação entre pais e filhos, os filhos podem existir sem os pais? Não, eles não podem. É por isso que, 2000 anos atrás, Cristo veio a esta terra e nos ensinou que temos o nosso Pai no céu. E também, na Bíblia, que foi escrita por aqueles que foram movidos pelo Espírito Santo, está escrito: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. O Pai Celestial veio a esta terra e revelou ao mundo inteiro a verdade sobre a Mãe Celestial, que estava escondida no mundo das trevas. Agora é o tempo da glória do Pai e da Mãe ser proclamada por seus filhos, os atalaias, em Samaria e até aos confins da terra. Assim, o Pai também nos despertou para o fato de que devemos nos tornar os filhos e filhas que mostram a glória de Jerusalém dia e noite. Assim, a relação entre Deus e nós, ou seja, a relação entre pais e filhos, é muito importante. Se essa relação não for estabelecida corretamente, nem vocês nem eu podemos receber a salvação. Podemos entender a sua importância quando lemos o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Pouco antes da cerimônia da Santa Ceia da Páscoa começar, Jesus fez seus discípulos participarem da cerimônia de lava-pés. Quando pensamos na cerimônia de lava-pés, de acordo com o costume da época, apenas os servos lavavam os pés de seus senhores ou dos convidados que visitavam a casa de seu senhor. Isso era algo que apenas os servos faziam. Porém, o próprio Jesus lavou os pés dos seus discípulos, por isso Pedro ficou surpreso. Ele viu isso do ponto de vista físico, sem entender o significado espiritual por trás. Do ponto de vista social e tradicional, não era fácil entender o que Jesus estava fazendo. Os discípulos deveriam lavar os pés de Cristo. Portanto, era inaceitável para Pedro que Deus, o mestre de toda a humanidade, lavasse os pés dos pecadores. Por isso, Pedro disse: Senhor, nunca me lavarás os pés. Porém, em resposta a Pedro, Jesus disse algo muito importante e sério. Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Em outras palavras, o que acontecerá com Pedro? Ele não terá nenhuma relação com Jesus.
Há uma relação entre Deus e nós, que há de pais e filhos. Porém, Deus disse, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Isso significa que não teremos relação com Deus. Foi por isso que Pedro ficou surpreso. Pedro sabia, melhor do que ninguém, que se ele não tivesse uma relação com Deus, no final ele seria abandonado e jogado na eterna punição. Por isso, Pedro disse a Jesus, então, Senhor, não apenas meus pés, mas minhas mãos e cabeça também. Pedro era realmente um homem determinado. Quando ele fazia algo, ele fazia de todo o coração, e quando ele não fazia algo, ele se recusava a fazê-lo completamente. No começo, ele disse, nunca me lavarás os pés. Porém, quando Jesus disse, se eu não te lavar, não tens parte comigo, ele pediu a Jesus que o lavasse da cabeça aos pés. Realmente, podemos entender que, dentre os discípulos, Pedro era quem tinha o maior amor por Deus e esperança pela salvação, não é? Então, vamos pensar sobre a relação entre Deus Pai e nós. Isso já é conhecido por todo mundo, por isso, todos aqueles que creem em Deus chamam Deus de Pai. No entanto, podemos ser salvos apenas por essa relação? Não, não podemos. Através do que Deus nos ensinou esse princípio? Ele não nos ensinou esse princípio através da história da família de Abraão? Eliezer, Ismael e Isaque apareceram na história da família de Abraão. Eliezer recebeu a herança? Deus não o rejeitou, dizendo, esse homem não será o seu herdeiro? Deus acrescentou, um filho gerado de ti será o teu herdeiro. Como Eliezer não tinha parentesco com Abraão ou Sara, Deus o rejeitou como herdeiro de Abraão. Então, já que Abraão não teve filhos, o que ele fez? Abraão ficou preocupado, pensando, quem será o meu herdeiro? Deus claramente disse, um filho gerado de ti será o teu herdeiro. Sara já era muito velha e não podia ter filhos, por isso, Abraão teve um filho, chamado Ismael, com Agar, que era serva de Sara. Então, qual era a relação entre Ismael e Abraão? Eles tinham alguma relação ou não? Eles tinham uma relação de pai e filho. Porém, qual era o problema? Deus disse a Abraão que Ismael não seria o seu herdeiro também. Deus rejeitou Ismael. Deus claramente disse, um filho gerado de ti será o teu herdeiro. Porém, Deus disse a ele que mais uma condição deveria ser cumprida. O filho não deveria ter parentesco apenas com o pai, mas ele também deveria ter um parentesco com a mãe. Somente então, ele pode se tornar o herdeiro que Deus deseja. Por isso, Deus disse a Abraão, sua esposa Sara, que é a livre, dará à luz um filho. Ele será o seu herdeiro. Porém, naquela época, Sara já era velha demais para ter filhos. No entanto, através do grande poder de Deus, Sara deu à luz um filho, assim como Deus prometeu. E Abraão lhe deu o nome de Isaque. No final, Isaque foi escolhido para receber toda a herança de Abraão. Quando vemos essa história, o que a Epístola aos Gálatas, capítulo 4 diz sobre a nossa relação com Deus? Que tipo de relação nós temos com Deus Pai e Deus Mãe? Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Não foi registrado assim na Bíblia? Deus selou todos nós como filhos da promessa. Nós somos os filhos de Deus Pai e de Deus Mãe, a quem eles têm buscado por tanto tempo. Não somos reconhecidos como os filhos da promessa que creem em Deus Pai e em Deus Mãe? Quando Jesus disse a Pedro, não tens parte comigo, não tenho nada a ver contigo, Pedro ficou muito surpreso.
E se Deus também disser a nós, não tenho nada a ver contigo? Então, toda a nossa esperança chegará ao fim, o perdão de pecados, a salvação e até o reino dos céus. Não poderemos esperar nada disso. Porém, nosso Pai é Deus, que é livre, e nossa Mãe é Deus, que também é livre. Somente quando a humanidade se tornar os filhos de Deus Pai e de Deus Mãe, ela poderá ter esperança pelo reino dos céus e vislumbrar a alegria da eterna salvação. Isso não é verdade? Portanto, a fim de estabelecer uma relação entre Deus Pai, Deus Mãe e nós, qual ensinamento Deus nos deu? Deus não nos deu a verdade da nova aliança? O que aconteceu com a relação entre Deus e nós através da nova aliança? Deus estabeleceu uma relação conosco. Quando eu dei um sermão sobre esse assunto, eu contei uma história para a família de Sião. Vamos pensar sobre isso juntos. Imagine que existe um reino das formigas. Nas montanhas e nos campos ao nosso redor, existem muitas formigas. Existe um rei no reino das formigas. Ele é incrível. Ele é honesto, carismático, alto e forte. No mundo das formigas, existe esse rei que merece ser chamado de o melhor de todos. Ele é sábio e dá boas virtudes e boas obras ao seu povo. Porém, nós temos algo a ver com essa formiga? Não importa quão bonito ou incrível seja o rei das formigas, ele não tem nada a ver conosco. Talvez, em um sentido amplo, possa haver algum tipo de efeito que o reino das formigas tem sobre nós, mas eu não acho que vocês tenham o menor interesse nas formigas ou sequer 1% dos seus pensamentos seja sobre elas. Mesmo que uma guerra comece no mundo das formigas, não temos nada a ver com isso. Não é assim que nos sentimos em nossa vida? É o mesmo quando Deus vê a humanidade. De acordo com o livro de Jó, capítulo 35, está escrito que se as pessoas são ímpias ou justas, isso não tem nada a ver com Deus e nem o afeta. Quando olhamos para a Terra, da perspectiva do vasto universo, o universo não se importa com esse pequeno planeta, assim como não nos importamos com o mundo das formigas. Porém, Deus está preocupado com esse pequeno planeta. O Pai e a Mãe Celestiais tiveram piedade dos pecadores que vivem nessa cidade de refúgio e não hesitaram em se sacrificar. Eles têm se esforçado ao máximo para a nossa salvação por muito tempo. Além disso, o que Deus fez com a nossa relação com Ele? Deus nos fez ter parte com Ele. Ele criou uma relação entre Ele e nós. Que tipo de relação Deus criou? Deus disse, eu serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Isso não está escrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18? Uma vez que temos essa relação com Deus, tudo que não podíamos esperar se tornou realidade: o perdão de pecados, a salvação, a vida eterna e o reino dos céus. Porém, existe aquela que é o fator decisivo para tudo isso. Vamos nos lembrar da história da família de Abraão. Já que Abraão não tinha filhos, ele tentou passar a herança para Eliezer. Porém, Deus o parou e disse, esse homem não será o seu herdeiro. Eliezer nunca foi uma pessoa má ou preguiçosa. Ele era muito leal. Ele não era um trabalhador muito fiel na família de Abraão? Mesmo assim, qual era a vontade de Deus? Eliezer não tinha parentesco com Abraão ou Sara.
Hoje, se olharmos atentamente para a história da família de Abraão, entendemos por que devemos ir até Deus Elohim, que são Deus Pai e Deus Mãe. Por que Eliezer não pôde se tornar o herdeiro? Ele não tinha parentesco com Abraão ou Sara, nem mesmo 1%. E quanto a Ismael? Ele tinha 50% do parentesco. Ele tinha parentesco por parte de pai, mas e por parte de mãe? A sua mãe era uma escrava e não uma mulher livre, não é? Porém, quanto a Isaque, seu pai e sua mãe eram completamente livres. Hoje, pensem sobre o fato de que todos nós cremos em Deus Pai e em Deus Mãe. Eu creio que isso é algo que todas as pessoas do mundo mais invejam. Por quê? Que tipo de futuro será dado para as pessoas que têm uma relação com Deus Pai e Deus Mãe? O futuro deles não é o eterno reino dos céus? O futuro deles não é a vida eterna, as bênçãos e a felicidade? Já não está garantida a sua posição futura como sacerdócio real no céu? Todo esse futuro está prometido a nós porque temos uma relação com Deus. Deus considera as pessoas que não têm relação com Ele, da mesma forma que consideramos as formigas e o que elas fazem no mundo das formigas. Porém, Deus estabeleceu uma relação conosco. Deus disse: Eu serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Não existe apenas um pai, filhos e filhas, mas quem mais deve existir? Quem dá vida aos filhos e filhas? Portanto, no mundo de Deus, no reino de Deus, existe o pai e a mãe. Ó eterno reino dos céus, para onde iremos? Não é ao mundo onde Deus Pai e Deus Mãe habitam juntos? Através do Pai e da Mãe celestiais, nós recebemos a vida eterna, a salvação e o perdão de pecados. Além disso, aprendemos o amor de Deus e o conhecimento correto sobre o que são as bênçãos e o que são boas obras. Eles não nos deram essas oportunidades? Portanto, nossa vida deve ser diferente da vida das pessoas deste mundo. Nós somos o povo que tem uma relação com Deus Pai e Deus Mãe, mas as pessoas deste mundo não têm essa relação. Assim, não devemos ser diferentes deles? A fim de fazer as pessoas do mundo entenderem corretamente a sua relação com o Pai e a Mãe celestiais. Estamos pregando o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, não estamos? Nós pecamos no céu e fomos expulsos a esta terra. No entanto, o Pai Celestial e a Mãe Celestial não se afastaram de nós, nem nos abandonaram. Eles vieram a esta terra na humilde forma humana, para nos guiar ao arrependimento. Quando eles vieram a esta terra, eles não viveram uma vida de respeito e glória. Eles fizeram todo o trabalho duro e pesado que as outras pessoas não queriam fazer. Até encontrar seus filhos, eles esperaram pacientemente por um longo tempo. Eles suportaram por muitos anos até que nós pudéssemos entendê-los e reconhecê-los corretamente. Portanto, já que agora temos parte com Deus, não devemos viver como as pessoas deste mundo. Não devemos nos assemelhar ao Pai Celestial e à Mãe Celestial em nossas palavras, obras, atitudes e pensamentos. Vamos para a Epístola aos Romanos. Vamos ver a Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Está escrito: pois tudo quanto, outrora, foi escrito. Por que foi escrito? Foi escrito para o nosso ensino. Pensem no que aconteceu com a família de Abraão no passado. E se Isaque falhasse em estabelecer uma relação correta com seu pai e sua mãe?
Embora Ismael tivesse pai e mãe, que tipo de relação ele tinha? Do ponto de vista da salvação, ele tinha uma relação errada. Deus quer que toda a humanidade tenha fé no Pai Celestial e na Mãe Celestial, para que todos possam receber a sua herança de acordo. Portanto, não devemos pregar essa verdade em Samaria e até aos confins da terra? Devemos entender corretamente os ensinamentos que podemos aprender com a história da família de Abraão. Com isso, não devemos considerar o Dia dos Pais Celestiais de 2023, que é celebrado hoje, como um dia comum. Não devemos pensar, hoje é apenas um evento para o Dia dos Pais Celestiais. Este é o dia em que Deus conectou o céu e a terra. No mundo celestial, a terra não passa de um pequeno ponto ou grão de poeira. Se Deus não se importasse conosco, a humanidade não teria sido nada. Porém, Deus teve piedade de nós, se importou conosco e criou uma relação conosco para que possamos ter parte com Ele. Portanto, vamos dar glória, graças e honra ao Pai e à Mãe Celestiais. Não apenas durante este mês de maio, mas também pelos séculos dos séculos. Pai Celestial que está no céu. Mãe Celestial que guia os filhos nesta terra. Obrigado, Pai e Mãe. Nós amamos os senhores. Pai e Mãe, por favor, recebam a eterna glória e louvor pelos séculos dos séculos. O coração dos filhos deve estar cheio dessas palavras. Vamos sempre dar glória, graças e honra a eles. Se Deus dissesse, não tenho parte contigo, tudo seria em vão. Porém, o pai e a mãe nos aceitaram como seus filhos e filhas e até prepararam a posição do sacerdócio real no céu para nós. Eu espero que toda a família de Sião corra a corrida da fé diligentemente, pensando no reino dos céus que está se aproximando. Nunca nos esqueçamos de dar glória, graças e honra ao Pai e à Mãe todos os dias por nos tornar seus filhos. Esperando que tenham recebido muita graça, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado. Deus os abençoe.